Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos na nossa videoaula de número 23 aqui do seu curso BIM, né? O seu curso de Revit, através do projeto Auto Criativo. Meus amigos, hoje é o seguinte, nós vamos falar aí sobre paredes cortina. Eu vou mostrar para vocês ali diversos procedimentos para a gente criar elementos que são na verdade paredes, mas que vão ter ali a função, por exemplo, de uma divisória. Pode ser uma divisória de um escritório, né? Pode ser ali, por exemplo, uma vitrine de uma loja, pode ser a fachada de um prédio. Então tem muitas instruções bem legais com o uso das ferramentas parede e cortina. Em um primeiro momento, nessa aula 23, eu vou passar para vocês o conceito geral de como criar, de como separar os montantes, como separar os painéis, os eixos, tudo direitinho, tá? E aí, possivelmente, na próxima aula, eu vou falar para vocês como que insere uma porta, como que a gente pode fazer, por exemplo, painéis curvos, painéis coloridos. Então tem outras instruções aí bem legais, tá? E aí, depois, no nosso projeto, a gente já vai também aplicar duas paredes cortinas que nós temos aqui, que é na fachada do projeto, e uma aqui na lateral, né, trazendo uma beleza bem legal aí, um aspecto bem contemporâneo para o nosso projeto, tá bom? Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês que na aula passada nós falamos sobre janelas, né? Inclusive eu já inseri todas aqui, ó. Vocês podem observar, coloquei aqui nos dormitórios de cima, coloquei no banheiro, ali na parte da cozinha também. Coloquei aqui, ó, na área de serviço e coloquei também aqui no escritório, tá? Vindo aqui no pavimento térreo, você vai observar, ó, que eu havia colocado, né, mostrado para vocês. Coloquei aqui a J1, coloquei a J2, no caso a J2 já é um outro tipo de janela, apesar de ser o mesmo modelo, mas aí eu já criei um outro tipo e coloquei uma outra dimensão. Aí no caso, ó, J3 aqui no banheiro, se você observar no pavimento superior, as de cima também são J3, tá? Diferentemente das portas, eu optei em deixar com a legenda parecida, porque aliás é realmente o mesmo elemento. Aí lá nas tabelas depois a gente meio que se organiza, tá bom? Olhando então aqui em cima, ó, eu tenho a J7 aqui desse lado, por ser a mesma janela do outro lado na suíte do casal, também coloquei aí J7, tá? Tudo seguindo as mesmas regrinhas que eu comentei com vocês, tudo certinho. Se ficar na dúvida, dá uma olhadinha nas vistas, que é importante, ó, ou nos cortes. Ó, entro aqui no corte e vou meio que conferindo, tá? Ó, vendo se tá batendo com o que tá no AutoCAD, com o que tá no projeto, ó, tá? Inclusive essa daqui, ó, tá com uma pequena diferençazinha, ó, tá? Então como que a gente faz? A gente já seleciona o elemento, coloca no comando aqui, ó, mover, trago para cá, tá? Lembrando que o comando mover, pessoal, e esse comando aqui, ó, de medição, ele não funciona em qualquer vista, tá? Nem sempre é em qualquer vista que ele funciona, tá? Então, ó, essa daqui, ó, eu vou clicar para não afetar as outras, pessoal. Tá marcado 63, então eu vou diminuir, tá? Vou vir em editar tipo, como você já sabe, duplicar. Vou alterar aqui então para 60. E vou deixar sempre a palavra usuário no finalzinho para a gente saber que foi eu que mexi, né? Ou que foi você aí na sua casa, no seu escritório que mexeu também, tá? Então vou clicar aqui em OK. E tá aqui, ó, a altura. Então eu vou alterar 60, tá? OK. Aí vocês vão ver que o desenho casa certinho com o que a gente tem lá no AutoCAD. Lembrando, né, pessoal, perdão, que as portas elas não vão bater com o projeto do AutoCAD porque eu considerei o vão, tá? Se eu tivesse considerado o total da porta, as portas bateriam aqui, ó, com o que a gente tem no AutoCAD, tá? Outro detalhe também importante, às vezes você vai precisar alinhar as portas com as janelas, janelas com portas. Você pode usar o comando aqui, ó, modificar o comando alinhar, tá? O comando alinhar vai fazer aí um ajuste bem legal. Por exemplo, ó, se você vir aqui no 3D, de repente pode ser que você precise, por exemplo, alinhar uma porta com uma janela. Aí você vem no comando alinhar, pega a referência sempre à face de cima do elemento, tá bom? E aí depois você pega a face de cima do outro objeto ou da outra família, aí o Revit vai fazer o alinhamento, tá? Essa daqui eu não estou conseguindo fazer, pessoal, porque ela não tem moldura, tá? Mas se você pegar uma porta que tem moldura, você já vai conseguir fazer esse alinhamento mais fácil.
Por exemplo, ó, se eu pegar aqui o comando alinhar, então vamos fazer assim, ó, vou tentar pegar aqui essa face de cima, vamos ver, ó, peguei em cima. Opa, clicou, será? Deixa eu ver se pegou agora essa daqui, ó, de cima. Ó, não foi, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem que pegar a face de cima. Deixa eu isolar a parede aqui, aí talvez a gente consiga, né? Deixa eu ocultar, aliás, elemento na vista, tá? Ó. Então, suponhamos que eu queira deixar a moldura da janela exatamente com a altura da porta. Então, venho, como você já sabe, agora sim, ó, pego essa face superior, clico e pego a face superior aqui, ó, da janela, ó. Tá bom? Aí o Revit vai fazer o alinhamento. Deixa eu ver se ele fez aqui, parece que não pegou, né? Pego a referência, vou clicar nessa. Ah, agora sim, ó. Tá? Então, eu consigo fazer esses alinhamentos dessa forma, pegando um elemento e pegando o outro, tá? Como essa porta aqui não tem divisória, acabou não dando para me mostrar legal para vocês, mas o conceito é esse, não tem muito segredo. É assim que você faz os alinhamentos de objetos, mesmo eles já estando realmente aplicados, tá? Então tá aí, ó, o nosso projeto com as janelas. Essa porta daqui da frente, possivelmente ela é uma porta bem maior, né? Bem mais alta, que eu quero que ela chegue bem aqui em cima. Eu vou mostrando aí um pouquinho mais para frente para vocês. Fiz o arremate aqui em cima, pessoal, ó, da parede que estava faltando, né? Trouxe ela para dentro. Ajustei o perímetro do piso e depois fiz então a união usando aqui o comando unir para deixar a parede aí bem separadinha, tá bom? Muito bem, então, agora eu vou falar com vocês a respeito então de parede e cortina. Deixa eu colocar aqui no pavimento térreo, deixa o nosso projeto aqui de lado um pouco, possivelmente a gente não vai fazer nenhuma manipulação no vídeo de hoje, tá? Né? Na aula de hoje. Bom, parede e cortina, pessoal, é o seguinte, você vindo aqui, você vai ter o comando parede, como eu comentei com vocês, né? Arquitetura, painel construir, comando parede. Quando você clica aqui, você tem a barra de opções, onde você tem a opção de colocar altura, deslocamento, né? Se você quer em cadeia, se você quer ângulos, né? Aliás, curvas ali com raio e assim por diante. Estas opções aqui, ó, na barra de opções, serve também para paredes do tipo cortina. Se você descer aqui, ó, no seletor, um pouquinho mais para baixo, nas famílias aqui, ó, você tem então parede e cortina. E o Revit te oferece então essas três opções. Estas paredes, pessoal, têm exatamente o mesmo comportamento que você teria de uma parede comum. Por isso que ela está localizada aqui na ferramenta parede, tá? Estas três aqui, pessoal, ó, parede e cortina, vidraça externa e vitrine, são exatamente as mesmas paredes, idênticas. Qual a diferença entre elas? A primeira aqui, ó, praticamente você só vai ter então os painéis, somente ali o vidro, ou a madeira, ou a chapa de aço que você queira colocar. Depois a vitrine externa, você continua com os mesmos elementos que você tem na parede de cortina, contudo aqui você já consegue inserir eixos, você consegue separar ou cortar literalmente essas vidraças, esses ferros, essas chapas e assim por diante. E a terceira opção é exatamente as mesmas duas de cima, só que essa daqui você já consegue colocar montantes entre elas. O que são montantes? Montantes são, né, conhecidos ali como, por exemplo, uma moldura, né, realmente aquela barra de ferro, ou aquela barra de madeira ou de alumínio que passa entre os vidros, entre os painéis ou entre as chapas, tá bom? Eu vou explicando para vocês uma a uma e vocês vão perceber que na verdade se trata então do mesmo elemento. Contudo, porém e todavia, você consegue também, além de você fazer as mudanças aqui de um para o outro, você consegue, obviamente, também fazer o editar tipo. Dentro do editar tipo, você consegue fazer ali grandes mudanças e muitas coisas legais aí na parede cortina, tá? Para explicar essa aula, pessoal, sempre gosto de colocar em 3D, porque vai até para facilitar a visualização de vocês. Então, vou deixar aqui um pouquinho de lado, tá? O nosso projeto, estou em 3D. Então vamos lá, venho no comando parede, comumente, vamos acionar aqui o comando parede cortina, tá aqui, ó, vou clicar nessa, na primeira, tá? E aí eu clico no comando. Quando eu clico no comando, pessoal, observem aqui, ó, que abre-se então o painelzinho modificar, colar parede, eu tenho as mesmas ferramentas, ó, de desenho, linha, retângulos, polígonos, círculos. Então subentende-se que eu posso então desenhar uma parede, uma vidraça, curva, né? Ou posso fazer ela em arco ou um local fechado e assim por diante, tá? Eu vou optar então em fazer realmente uma linha.
E como eu comentei com vocês, ó, aqui em cima eu tenho as mesmas opções. Ó. Ela vai ser feita no pavimento térreo, a altura não conectado, mas se eu quiser colocar, por exemplo, anexada ao pavimento superior, ela já vai ter exatamente a mesma altura lá do nível do pavimento térreo até o nível do pavimento superior, ok? Aí eu tenho a opção aqui, ó, de linha, né, de acabamento não tem, porque é praticamente um vidro. Eu tenho sim cadeia, tenho deslocamento e tenho a opção de raio, tá? E eu tenho aquela opção que eu comentei com vocês de união ou não. Muito bem, olha só, vou clicar no comando, vou clicar aqui na tela, vou colocar uma paredinha aqui, ó, 6 metros e pouco. Vocês vão observar que então é praticamente um vidro, tá? Não sei se dá para vocês perceber, ó, chegando bem pertinho é exatamente um vidro, tá bom? Se você selecionar a parede, você vai acionar aqui, ó, o editar tipo. Vindo aqui em editar tipo, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, ó. Eu tenho algumas opções bem legais, ó. Eu tenho função, que no caso pode ser exterior, interior. Tenho outros tipos aqui também, ó, retenção, sofito, núcleo. O mais usual é interior ou exterior, tá? Eu tenho automaticamente embutido esta opção aqui, ó. Ela vai fazer com que a parede cortina seja encaixada, por exemplo, em um teto, em um telhado, ou vai fazer ali um encontro certinho de um acabamento que você tenha na parte superior ou inferior, tá? Isso é importante, pessoal, porque às vezes nem sempre a gente faz parede cortina perfeitamente reta, né? Perfeitamente na vertical. Às vezes pode ser que ela fique um pouquinho inclinada, deitada, e esta opção aqui faz com que o vidro ali, o elemento que você fez, fique exatamente engastado, exatamente colado ali, né? Ou realmente embutido na parede, tá? Ó, painel de parede cortina. Se eu tô com nenhum aqui, então ela é apenas um vidro. Mas eu poderia colocar um envidraçado e eu tenho outras opções aqui também, ó. Tá? Do painel. Condição de união não definido. Se eu colocar aqui, por exemplo, eixo vertical contínuo, eu já explico para vocês essa situação do eixos aqui, tá, pessoal? Por enquanto, é não definido, tá? Eu tenho a opção aqui, a opção de material estrutural, com certeza, por se tratar de um acabamento, né? Geralmente a gente utiliza em fachadas, janelas, né? Então não é realmente um material estrutural. Opções aqui, ó, de layout do eixo, eu tenho nenhum, mas eu tenho a opção aqui, ó, distância fixa, número fixo, espaçamento fixo. Talvez agora no primeiro momento vocês não vão entender para que servem essas opções de eixos, mas eu já mostro na sequência, tá? O legal é você vir aqui, dar uma olhada e você vê que realmente você consegue mudar vários parâmetros dessa parede cortina, tá? Fique tranquilo que eu já volto na sequência do vídeo e mostro para vocês mais algumas funções quando a gente habilitar ali os eixos e os montantes. Tá? Vou fechar aqui por enquanto. Então essa primeira parede cortina é apenas uma parede que é um vidro único. Depois você então tem a parede cortina. Quando você vir aqui você tem a vidraça externa, tá? Eu vou clicar aqui do lado e vou fazer uma outra aqui, ó, um pouquinho mais para cá. Essa daqui, ó, ela já tem então, né, ela continua com os vidros, mas ela já tem uma certa separação, ó. Por que eu falei a palavra certa separação? Porque na verdade não está totalmente separado. O Revit criou aqui apenas, né, um corte, ou seja, liberando um painel do outro, tá? Agora é importante você entender que essas paredes cortinas têm um sistema bem legal de seleção. Se você passar o mouse sobre o elemento e você pegar assim, ó, por exemplo, o pontilhado, você estará selecionando todo o conjunto, tá bom? É importante vocês entenderem isso. Se você pausar o mouse e ficar apertando o Tab, o Revit vai ficar pegando elementos separados. Ó, por exemplo, ele pegou apenas essa aresta, mais uma vez o Tab, ó, ele pegou este painel, ó. Aí eu seleciono e aí este painel em específico, deixa eu pegar outro aqui, ó, apertando o Tab, esse. Ou seja, estes painéis em específico, eu também posso editar tipo. Tá? Então, eu posso editar o tipo da parede e editar o tipo das peças separadas. Tá? Isso é legal para quê? Para criar, então, vidraças coloridas. Né? De repente, você quer colocar aqui um material de madeira. Do outro lado, você quer pôr vidro. Então, você pode brincar literalmente com essa situação, pegando os painéis individualmente. Tá bom? E por fim, nós temos então aqui a outra parede, que na verdade é a vitrine. Quando você clica e faz ela aqui, ó, deixa eu fazer um pouquinho mais de lado, um pouquinho maior.
o Revit já nos oferece exatamente a mesma coisa. Esta daqui já dividida, só que aqui ele já nos oferece estes camaradinhos aqui, ó, que são conhecidos como montantes, né, ó. Olha lá, que separa literalmente a parede cortina, tá bom? Agora eu vou fazer um exemplo para vocês aqui bem legal, ó. Vou vir aqui novamente, deixa eu deletar, pegar uma parede e vou começar por essa daqui, ó, parede cortina, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma parede, vamos colocar assim, 10 metros, ó, vou trazer para cá, vou digitar 10, Enter. Então tem um vidrão ali gigante, ó, de 10 metros, tá bom? Agora eu quero que vocês observem o seguinte, pessoal. O elemento parede cortina está inserido, não está? Olha só o que a gente tem aqui, ó, no painel arquitetura, tá? Aqui, ó, aliás, na aba arquitetura, no painelzinho construir. Olha só o que a gente tem aqui, pessoal. Sistema cortina, eixo cortina e montante. Olha só. Esse sistema cortina, pessoal, ele é um elemento que você consegue fazer vidraças mais orgânicas, mais complexas, geralmente utilizado em fachadas de prédios, né, de arranha-céus. E aí você precisa ter um elemento chamado massa ali conceitual, tá? É um elemento bem orgânico mesmo, eu vou explicar isso aí para vocês depois. E dá para você pegar uma face desse elemento orgânico e colar exatamente uma parede cortina ali, tá bom? Coisas que praticamente você não conseguiria modelar, né, à mão, podemos dizer assim, mas tendo então essa massa, por mais complexa que seja esta face, você consegue então aplicar ali o elemento parede cortina, tá? Aqui embaixo então nós temos eixos e nós temos montantes. Antes de mostrar isso aqui para vocês, deixa eu mostrar outra coisinha aqui embaixo para vocês também bem legal, ó. Você vai vir aqui, ó, no navegador do projeto, um pouquinho mais embaixo, pessoal, bem aqui, ó, nós temos famílias, tá? Ou seja, tudo que a gente trouxe lá do BIM Object, tudo que a gente trouxe das bibliotecas lá da família Brasil, são inseridas aqui, ó, tá? No navegador do projeto. Porque o quê? Essa casa que a gente está fazendo é o nosso projeto. Então, tudo que a gente traz para cá vai sendo inserido adequadamente, tá? Então, janelas que você inseriu, elas vão estar aqui, ó, tá? Por exemplo, um mobiliário que você inserir vai estar aqui. Paredes que você inserir, todas elas estarão aqui, ó. Olha lá, todas que a gente criou, elas vão ficando aqui no navegador do projeto. E um dos elementos que tem aqui no navegador do projeto também é o sistema de parede cortina. Você vai vir aqui, ó, sistema de cortinas. Você clicando aqui, ó, sistema cortina, tá? Esse sistema cortina, pessoal, não é o mesmo que a parede cortina. Eu explico um pouquinho mais para frente para vocês, tá? E aqui em cima, ó, nós temos então aqui, ó, parede cortina, tá? Ó, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vindo aqui, ó, em paredes, tá? Ó, aí tá aqui dentro, ó, dentro do conjunto, né, ó, de paredes, nós temos parede cortina e tá aqui, ó, parede cortina, externa e vitrine, tá? Além disso, também você tem os painéis cortina, tá? Que eu comentei com vocês, ó, que a gente tem um painel do sistema e painel vazio, tá? Ó, envidraçado e sólido, tá? Então é interessante você entender esse conceito, que você tem os elementos separados aqui em famílias, ou seja, parede cortina é uma família, o painel que você criou aqui também é uma outra família, o montante que você criar é uma outra família, o perfil que você vai constituir o montante também é uma outra família. Então tudo no Revit é um conjunto de coisas unidas que geralmente vai constituir o elemento que a gente está vendo, tá? Não fique preocupado que você vai entender um pouquinho tudo isso daí mais para frente. Então vejam só, eu criei um elemento que é uma parede cortina, é basicamente um vidro, tá? Eu não consigo ver a transparência dele aqui, pessoal, porque eu estou utilizando o sistema aqui, ó, linha oculta. Mas se, por exemplo, eu colocar no modo realista e posicionar, por exemplo, de frente para o meu projeto, ó, vocês vão ver que trata-se realmente, ó, de um vidro, olha lá, bem transparente, tá bom? Deixa eu colocar aqui novamente, então, linha oculta. E vamos continuar, então, com as explicações, tá? Então, vamos lá. Eu vou pedir para que vocês cliquem aqui, ó, como exemplo, tá? Para você ir praticando. Clica aqui, ó, eixo cortina. Quando você clica no eixo cortina, pessoal, você tem aqui, ó, na colocação, ó, modificar, colocar eixo cortina. Você tem 3 opções, tá? Esta primeira aqui, ó, todos os segmentos, pessoal, o que que ele vai fazer? Ele vai criar eixos, tá? Ó, tá marcado aqui.
Então observem que quando eu passar o mouse sobre essa primeira aresta de cima, o Revit vai mostrar uma linha tracejada na vertical. Opa, então aqui é exatamente o local onde eu vou colocar uma divisão, ou seja, eu vou romper, criando então painéis. Se você passar o mouse bem aqui, ó, no meio da face, o Revit vai separar para você exatamente no meio a parede, ó, 5 metros, tá? Se você vir um pouquinho mais para cá, ele vai separar basicamente o que você tem de 1/3, tá bom? Então, ó, você clica, ele criou um elemento aqui. Se você vir aqui, ó, então, nesta posição, deixa eu pegar um pouquinho mais para cá, talvez eu já consiga mostrar para vocês, ó, separei em 3 partes e separei aqui no meio, tá? Então, literalmente, esta parede deixou de ser, olha só, deixou de ser uma parede cortina, ó, deixou de ser uma parede cortina e virou uma vidraça externa, porque eu criei separação, criei painéis, tá? Vindo aqui novamente, ó, vou apertar o ESC, eixo cortina, eu posso fazer, ó, todos os segmentos também na horizontal. Então, se eu passar o mouse aqui, ó, eu tenho basicamente a mesma opção. Olha lá. E o Revit cria, então, os painéis separados, tá? Como eu comentei com vocês, deixa eu apertar o ESC, eu vou pausar o mouse aqui, vou apertando o Tab até eu pegar, por exemplo, este painel. Este painel aqui, ó, eu posso vir aqui, se eu tiver parede, eu posso pôr uma parede no lugar dele, ó, por exemplo, uma parede literalmente, olha lá, é uma parede. Esse daqui, ó, vou apertar o Tab, esse eu não quero que seja parede, eu quero que seja outro elemento. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Praticamente a gente vai ter paredes aqui, né, ó. Tem muro, parede empilhada. Tá, eu quero, por exemplo, colocar um ferro aqui, um material de aço, por exemplo. Então, venho, ó, seleciono, editar tipo, tá? E olha aqui, ó, material. No caso, eu tenho que duplicar, tá, pessoal, para não perder o sistema envidraçado, tá? Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, assim, ó, chapa de, vamos pôr alumínio, vai, alumínio, tá? Usuário. E ok. Aí eu venho então aqui no material, simples, né? Clico aqui nos 3 pontinhos. E coloco então alumínio, né? Vamos ver o que que ele tem. Aqui, ó, alumínio. Ok. Ok. Então eu tenho aqui uma parede e um alumínio. Vou mudar um pouquinho aqui, ó, para realista. Não vou salvar o projeto agora, ó. Tá lá os elementos, então, inseridos, ó. Uma parede. Ó, aqui é uma parede de alvenaria. Uma chapa de alumínio. E eu tenho aqui, então, a parte realmente de vidro, tá? Deixa eu voltar, então, para os cores. Aqui, ó, linha oculta. Vou dando um Ctrl Z, que foi apenas para mostrar para vocês, tá? Então, voltando aqui, ó, eixo cortina, eu tenho esta opção aqui, ó, ou seja, quando eu passo por uma aresta, ele leva a linha tracejada até do outro lado. Diferentemente desta outra opção, que ele vai chegar até em um determinado cruzamento, podemos dizer assim. Por exemplo, se eu colocar, ó, aqui em cima, ele só vai chegar até a metade desse que está na horizontal, olha só, olha lá, tá? Então, a linha tracejada só vai chegar até ali, ó. Então, ele vai romper esse trecho, tá? Ah, eu quero pegar aqui embaixo. Então, vendo aqui de baixo, eu quero que rompa esse pedacinho, tá? Se eu vir aqui, ó, nesse canto, vai pegar somente até aqui, ó, encostando aqui, ó. Legal? Outra coisa importante de vocês observarem que quando você passar o mouse agora sobre a face desta vidraça, pessoal, você tem a opção de selecionar agora o eixo também, ó. Olha só, eu pausando então o mouse na face do elemento, agora eu consigo encontrar os eixos, ó. Observem que aparece um tracejadinho ali, ó, tá? Então eu posso, por exemplo, pegar esse eixo aqui, ó, e ir cortando partes que eu não quero dele. Observem que quando eu selecionei ele, apareceu aqui em cima, ó, adicionar e remover segmentos. Então, ó, eu clico na opção, a opção vai ficar apagada e o eixo que eu selecionei vai ficar, obviamente, selecionado. E agora, por exemplo, eu quero limpar esse trecho de cá. Eu clico nesse trecho aqui, ó. Olha lá, então o Revit limpou. Ah, eu não queria esse pedacinho aqui, ó. Então eu venho, clico aqui, ele limpa. Aí depois eu aperto o Enter. Olha lá.
Então, praticamente, ó, agora eu tenho um outro painel aqui, ó, um pouquinho mais complexo. Então, imagina tanto de coisa que dá para você fazer utilizando estas ferramentas, tá? Depois, pessoal, vindo aqui então o eixo cortina, a gente tem essa terceira opção, ó, que é todos, exceto o selecionado. Então, você vai clicar no comando. Aí, por exemplo, ó, você vai clicar aqui e vai aparecer uma linha vermelha. Olha só, eu clico, é o total, tá? Ele foi de fora a fora. Mas, por exemplo, eu não quero que fique esse daqui, ó. Então, ó, é todos menos o selecionado. Então, eu venho, clico, observem que a linha fica tracejada. Então, o Revit vai fazer todo o eixo aqui, porém não vai fazer nesse vidro. Tudo bem? E nesse aqui também, ó, não quero que fique. Ficou tracejado e não quero que fique nesse. Então, vai ter aqui, ó, apenas um eixo aqui e um eixo aqui. Depois disso, eu aperto o Enter. Olha lá, o Revit faz, então, a separação bonitinha para nós, ali, ó, dos painéis. Tudo bem? Muito bem, então, esse elemento nosso, não vamos se perder, né? Agora, ó, ele deixou de ser parede de cortina e virou uma vidraça. Só que eu quero transformar em uma vitrine. Para me transformar em uma vitrine, eu vou ter que vir aqui, ó, na opção montantes, tá? Ó, aba arquitetura, construir, montantes. Quando eu clico na opção montante, pessoal, eu tenho a opção aqui, ó, linha de eixo. Opa, se é linha de eixo, basta eu vir aqui, ó, e clicar, ó, onde está o tracejadinho azul. Então eu clico, o Revit cria, ó, literalmente ali, ó, uma barra de madeira, né, ou de ferro. Como eu comentei, isso aqui pode ser transformado depois vindo no editar tipo, porque o montante também é uma outra família. Tá bom? Então, montante não tem segredo, vem aqui, ó, clica, e você vai clicando, o Revit vai criando o conjunto para você, ó, transformando então em uma vitrine, né? Ó, olha aí que legal, tá? Ou se você quiser, você pode vir aqui, ó, pegar a segunda opção, segmento, tá? Vocês observaram que eu cliquei no de cima, deixa eu apertar o Ctrl Z para mostrar para vocês. Quando eu vir aqui, ó, cliquei na primeira opção, peguei o de cima, ele já criou um montante único. Mas suponhamos que não seja isso que eu queira. Então, apertar o Ctrl Z de novo, eu quero apenas um segmento. Eu clico aqui, ó, e aí ele só vai pegar onde tem segmentos. Observaram aqui que ele criou dois pedacinhos, pessoal, porque possivelmente aqui tinha um histórico que ficou na memória de outro, né, eixo que estava aqui antes, ó. Tá? Então, na segunda opção, eu posso ir clicando em parte por parte. Pode ser que eu queira um local que tenha vidro e um local que tenha montante, então eu consigo fazer isso daqui, ó. Por exemplo, aqui está tudo em volta com montantes, porém aqui, ó, no meio eu tenho vidro e são dois vidros separados, mas não precisa ter um montante, tá bom? E eu tenho também esta outra opção, apertando o Ctrl Z, vou voltar todinho desde o começo. Eu tenho esta opção aqui, ó, montante, todos. Quando eu clico em todo o conjunto, o Revit já cria então, ó, a vitrine aí para nós, ó, bacana, tá? Então vocês puderam observar que eu consigo pegar um elemento, né, apenas o vidro, ali o exemplo do vidro, né, transformar ele em painéis separados e depois transformar ele realmente em uma vitrine, colocando ali ou inserindo os montantes, tá bom? Agora, antes, para finalizar a nossa aula, deixa eu deletar esse elemento aqui. Quando eu venho aqui, ó, em parede, pessoal, e já pego de imediato, então, uma vitrine, deixa eu fazer uma aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, com 10 metros. Observem, ó, que o Revit ele já coloca alguns parâmetros aqui, ó. Observem que o montante está com uma determinada altura, a distância entre os painéis também. Então, quando eu venho, ó, e seleciono todo o conjunto, eu posso vir no editar tipo. Obviamente que eu tenho aqui as mesmas opções que eu teria de uma parede, como deslocamentos, encontro da face inferior, superior e assim por diante, tá? Mas, por exemplo, ó, vindo aqui no editar tipo, agora eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito daquelas opções que eu mostrei no comecinho da aula, que talvez vocês não tenham entendido, e agora eu tenho certeza que vocês vão compreender. Então, reiterando, exterior, interior, embutido, painel de parede, ó, observem que agora ele se transformou para um envidraçado, tá? Antigamente estava nenhum. Condição de união, eixo vertical contínuo, ó, observem, eixo vertical contínuo. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, borda e eixo vertical contínuo, o que vai acontecer? Pelo próprio nome já diz aqui, pessoal, ó, borda e
eixo vertical contínuo. Então, se eu selecionar aqui, ó, der um aplicar, eu vou ter a borda aqui, ó, que é o entorno, tudo bem? E os montantes, ó, não sei se vocês conseguem observar, deixa eu chegar mais pertinho, aqui, ó, tá vendo, ó, o montante vertical ficou contínuo, tá? Então, vou selecionar de novo para mostrar para vocês, ó, pegar o conjunto inteiro, isso, editar tipo, eu estou mudando aqui, pessoal, mas aí depois eu não vou salvar o arquivo, tá? Para não perder a parede original do Revit. Então vamos lá, agora eu quero, por exemplo, a borda e os horizontais. Então o horizontal aqui vai passar contínuo, ó. Borda e eixo horizontal contínuo, aplicar. Observem que é o horizontal que passa direto agora e a borda também passa direto agora, tá bom? Então eu consigo fazer essa alteração. Deixa eu fechar aqui de novo, deixa eu mostrar um negocinho para vocês. De repentemente, pode ser que vocês possam usar dessa forma, mas dá para vocês também mexerem manualmente. Por exemplo, ó, eu quero selecionar apenas esse montante. Ó, então eu clico nele e observem que nele aparece uma cruzetinha parecendo um jogo da velha. Então, se eu clicar nessa cruzetinha, eu consigo inverter o aspecto. Por exemplo, eu quero que toda essa borda fique contínua, mas só nesse cantinho eu quero que, por exemplo, esse montante de baixo fique aqui. Então eu venho e clico no joguinho da velha, ó, o Revit faz o ajuste para mim. Todos eles, pessoal, ó, se você selecionar o montante, todos eles têm o joguinho da velha, ó, você clica, o Revit muda o comportamento aqui do encaixe. Legal, né? Fica bacana para facilitar aí o nosso trabalho. Editar tipo. Então aqui embaixo eu tenho a opção material, layout, ó, espaçamento máximo, pessoal. Aqui, ó, agora eu vou ter que afastar um pouco a tela, ó, para mostrar para vocês, ó, deixar aqui nesse canto. Isso, editar tipo, e vou deixar aqui, ó. Então eu tenho, ó, layout, espaçamento máximo, e eu tenho aqui, ó, distância fixa. Então eu posso dizer aqui, ó, observem o nome, pessoal, na linha azul aqui, ó, eixo vertical. Eu estarei mexendo nos eixos que estão na vertical. Eu quero que, na verdade, os eixos tenham distâncias fixas. Eu fiz essa parede com 10, mas eu queria que estivessem 2. Então, coloco, ó, distância fixa. Vou colocar o valor de 2 metros e vou aplicar. Então, o Revit vai pegar, ó, e vai separar todos eles, ó, a cada 2 metros. Ó, 2 metros, 4, 6, 8, 10 metros. Tá bom? Então, aqui, ó, é o comportamento entre os elementos, tá? Ó, ajustar para o tamanho do montante. Então, você pode, né, fazer com que o Revit entenda a matemática aqui, considerando o montante na divisão, tá? Isso serve também, ó, para os que estão na horizontal. Observe que o horizontal está lá no alto, ó, com 2 e pouco. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1 metro, ele vai descer, ó, vai ficar aqui um pouquinho mais para baixo. Olha lá, tá? Como é uma distância fixa de 1 metro aqui, a cada 1 metro, nossa parede possivelmente tem 2,90 mais ou menos, ele já separou, criando então duas barras horizontais, tá? Se eu colocar um valor maior, possivelmente, ó, 2 metros vai ficar apenas uma barra. Olha lá, tá? Então, pelo fato de ser uma distância fixa. Se eu colocar aqui, por exemplo, espaçamento máximo, um espaçamento máximo entre eles de 1,5 metro, então vai ter a cada um montante de 1,5 metro de distância, o Revit só vai colocar outro se o outro tiver na medida entre 1,5 metro. Olha lá. É o espaçamento máximo, tá, pessoal? 1,5 metro. Espaçamento mínimo a aplicar. Agora sim, ó, esse é o valor mínimo que eu posso colocar, ó, de 1,5 metro, tá? Geralmente a gente coloca a distância fixa, tá, pessoal? E vai colocando os valores normalmente aqui que a gente precisa, tá bom? Um pouquinho mais para baixo aqui, ó, vocês têm os montantes. Esses montantes, pessoal, eles são famílias, tá? Eles vêm com tamanhos específicos, ó, de 50 por 150 milímetros, todos eles, ó, da borda, o inferior, todos eles aqui você pode alterar. E um pouquinho mais para baixo, a nota-chave, que você pode colocar URL, fabricante, preço e assim por diante, tá bom? Agora, na próxima aula, pessoal, nós vamos continuar falando sobre parede cortina e eu quero mostrar para vocês também que esses montantes são passíveis de mudar, porque o Revit nos dá um montante aqui que é basicamente uma barra quadrada, né? Um perfil ali retangular, mas você pode, por exemplo, colocar um tubo, você pode, por exemplo, fazer um
um mais curvado, um pouquinho mais estreito, um quadradinho, vários elementos que você vai criar através de um perfil, tá bom? E eu explico aí na próxima aula para vocês, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Esta ferramenta de parede e cortina, pessoal, é uma ferramenta muito legal, muito importante que a gente tem aqui no Revit. Como eu comentei lá no começo da aula, dá para você criar vitrines de lojas, painéis de fachadas de prédios, muita coisa interessante e importante com o uso dessa ferramenta, tá? Então, se você quiser dar uma praticadinha aí, olha direitinho como é que faz, como que usa o comando, e eu tenho certeza que vai ser aí de bastante ajuda para vocês, legal? Pessoal, então muito obrigado, aguardo vocês aí na próxima videoaula. Tchau, tchau!